tem sido bom para o teu servo, Yahvé, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, mas eu guardo de todo o coração os teus preceitos. O coração deles se tornou insensível, como se fosse de sebo, mas eu me alegro na tua lei. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. Até aqui. Vamos ao Senhor em oração. Curve sua cabeça comigo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no nome do qual nós nos aproximamos de Ti. Pedimos nesta manhã que o Teu Santo Espírito, mais uma vez, esteja conosco, esteja me conduzindo, apesar das minhas debilidades, e esteja trabalhando não só no meu coração, como no coração de cada um dos nossos irmãos e companheiros de fé. Pai, trabalhe em nossos corações, ajuda-nos a entender a Tua providência um pouco mais, para que em toda e qualquer situação possamos render graças ao Teu santo nome, como é devido e adequado para nós, criaturas vis, pecadoras, que fomos adotados por meio de Cristo Jesus. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, o assunto deste salmo, o maior salmo da Escritura, é a palavra de Deus. Esse é o tema. E o autor deste salmo, ele não é identificado, né? Contudo, principalmente os mais antigos, e, por exemplo, Spurgeon e Calvino, entre outros, os puritanos, eles criam que Davi é quem tenha escrito este salmo. Por quê? Por conta das expressões que estão registradas, por conta do vocabulário semelhante ao de Davi e por conta das experiências que Davi teve. O autor, seja Davi ou outra pessoa, ele abordou a palavra de Deus sob muitas perspectivas diferentes, unindo cada verso como uma nota de uma grande e maravilhosa sinfonia. O autor, ele chamou a palavra de Deus de vários títulos aqui. Ele usa palavra, ele usa mandamento, lei, juízo, estatutos, preceitos, decretos, etc. E mesmo utilizando poucas palavras, o vocabulário do Salmo não é muito grande, ele demonstrou uma variedade de profundidade de pensamento, produzindo um marco da poesia antiga e demonstrando, por meio dela, uma familiaridade com a palavra de Deus. Este salmo, meus irmãos, ele foi composto de forma precisa. Ele é composto de forma alfabética e cada uma das estrofes, algumas traduções, algumas versões de Bíblias definem e separam as estrofes direitinho. Cada uma dessas estrofes inicia com uma das 22 letras do alfabeto hebraico. E cada estrofe dessa é dividida em 8 versos, todas elas. E cada verso inicia com a mesma letra do alfabeto. Então, é algo maravilhoso de se ver assim a métrica e a poesia desta obra literária. Olhando e lendo este salmo, e principalmente esse trecho que nós vimos, não é difícil nós nos identificarmos com o autor dele. Por quê? Porque tanto ele quanto todos nós passamos por aflições. A questão é, nós entendemos que estas aflições, elas chegaram até nós, vinda das mãos de um pai amoroso? Entendemos o porquê que elas vieram? E será que elas geraram em nossas vidas o fruto para o qual elas foram determinadas? O meu objetivo, então, nesta manhã,
nesse dia especial é chamar a atenção para a nossa ingratidão, já que estamos num dia de ação de graças. É muito fácil, meus irmãos, nós sermos gratos por bênçãos, por livramentos, apesar de que, até nisso, convenhamos e confessamos, nós somos muito ingratos. Mas nós devemos ser gratos também pela providência aflitiva que vem por meio das mãos de um Pai amoroso. E nós devemos aproveitar estes momentos como oportunidades de crescimento, no conhecimento da fé, crescimento do amor, crescimento no conhecimento da palavra de Deus e no conhecimento do próprio Deus da palavra. Eu espero que essa mensagem nos conduza a uma reflexão sobre como Deus age em nossas vidas constantemente, para assim nós extrairmos proveito da providência aflitiva de Deus e assim nós podermos, de fato, glorificá-lo em tudo e em todas as coisas. Hoje nós veremos então que todos passamos por aflições e veremos como devemos reagir diante dessas aflições. Veremos que elas têm objetivos e depois veremos que elas nos ensinam sobre a bondade de Deus de várias maneiras e vários aspectos. Por fim, nós veremos que aquela pessoa que aprendeu com os decretos divinos, ele vai ser grato pelas aflições que passa durante a vida. E nós vamos então aplicar isso às nossas vidas. Em primeiro lugar, vejamos o seguinte: todos passam por aflições. Ninguém aqui vai conseguir testemunhar e dizer, pastor, eu não tenho vivido aflições. Se você fala isso, se você pensa isso, se você vive isso, por favor, me procure ao final do culto para nós orarmos por você e pela sua conversão. Porque nós vimos até no texto de Hebreus que aquele que não é corrigido pelo Senhor nem filho é, e talvez a sua fé tenha que ser repensada. Todos nós, a bem da realidade, passamos por aflições. Mas também temos que confessar que aflições não são bem recebidas por nós. Tem sido bom para o teu servo Yahvé, segundo a tua palavra. Verso 65. Quando nós lemos segundo a tua palavra, aqui, essa expressão está apontando para as promessas de Deus. Traduções mais modernas vão falar segundo as tuas promessas. Está falando de promessas. Então, o Pai tem sido bom para conosco, segundo as suas promessas. Por quê? Calvino vai dizer, porque delas, das suas promessas, das promessas de Deus, fluem para nós todos os benefícios de Deus. Veja, nós não podemos esperar nada das suas mãos, primeiramente, se Deus não se obrigar para conosco por meio da sua palavra, por meio das suas promessas. É somente nas promessas de Deus que nós devemos ter fé. Fé é a certeza daquelas coisas que se esperam, não é crendice. E se Deus não falou, Ele não se comprometeu, mas se Ele falou, se está registrado, então Ele se comprometeu conosco. A fidelidade de Deus, a sua promessa, a promessa registrada na sua palavra, nos seus decretos, como alguma tradução, ela é revelada também aqui pelo nome pactual de Deus, que foi usado pelo salmista. Veja, quando você encontra na sua Bíblia, no Antigo Testamento, a palavra Senhor em caixa alta, escrita em letras maiúsculas, ela está traduzindo o tetagrama, a palavra hebraica, que é o nome de Deus, Yahvé. E quando é utilizado o nome Yahvé, nós não só estamos vendo o nome santo de Deus, mas o nome pactual de Deus, o nome pela qual Deus se revelou no pacto e se revelou em promessa. Deus, meus irmãos, Ele revelou-se a nós pela criação e revelou-se pela sua palavra. Nós já estudamos isso. E a revelação pela sua palavra, que nós chamamos de revelação especial, ela é concedida pelas Escrituras Sagradas. Foi fechado, Deus falou o que tinha que falar, isso foi registrado para nós. Mas,
Muitas vezes nós não enxergamos isso. Ou a nossa visão espiritual, ela fica embotada pela forma como nós estamos vivendo. E então nós deixamos de responder ao ensino do Senhor. Responder de maneira adequada às suas instruções. O que o Pai faz? Ele, então, trata conosco de outros modos, de outras maneiras. Trata conosco por meio de correções e disciplinas. E essas correções e disciplinas nos vêm através de aflições. Então, o que nós vemos? Deus nos tratando por meio de aflições e nos tratando desta maneira, porque nós somos o seu povo, porque nós somos seus filhos. Então ele nos trata como o autor de Hebreus nos ensinou. Disciplinas e aflições, meus irmãos, são benefícios pactuais. Benefícios que os filhos desfrutam. Contudo, esses benefícios eles não são automáticos. Para extrairmos algo de bom das aflições que nós passamos, nós precisamos entender aquilo que nós devemos aprender com elas. E devemos, depois de aprender isso, aplicar isso às nossas vidas. Observe o seguinte, no Evangelho segundo João está registrado Jesus orando por nós da seguinte maneira: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. O Filho ora para o Pai nos santificar por meio da palavra dele. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, diz o salmista. Para quê? Para que eu aprendesse os teus decretos, para que eu aprendesse a tua palavra, porque a palavra de Deus vai nos santificar. Entende isso, igreja? Aflições, meus irmãos, são duras, mas são para o nosso benefício, conforme a vontade de Deus. E sem entender isso, nós vamos reagir às aflições de maneira errada. Quando nós enfrentamos problemas, seja no nosso trabalho, seja na nossa saúde, seja num acidente, num imprevisto, numa perda, ou quando nós somos traídos por algum familiar, ou somos traídos por algum amigo, alguém de confiança, talvez um irmão da igreja, normalmente nós reagimos mal. Mas nós precisamos entender que toda e qualquer aflição que nos alcança, ela está debaixo do decreto de Deus, do decreto divino. Ela foi determinada por Deus para nos alcançar. E ela vem, seja para provar a nossa fé, ou para nos preparar para algo. Ainda que nem todas elas sejam para nos corrigir, às vezes também essas aflições nos alcançam para nos disciplinar, para nos corrigir. Isso é bom. Há 3 formas erradas, meus irmãos, de reagirmos às aflições. A primeira delas é desprezá-las, não extraindo o benefício delas. Hoje se fala muito em resiliência, né? Expressões da moda, e as pessoas enfrentam dificuldades e continuam firmes. Elas são esmagadas, mas voltam a ser o que era. E nós não somos esmagados por Deus para voltarmos a ser o que era, mas para sermos de fato aquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós precisamos então prestar atenção, porque os momentos aflitivos que nós passamos, eles devem nos conduzir a uma reflexão profunda de como está a nossa vida. Uma reflexão profunda de como está o nosso relacionamento com Deus. Uma reflexão de como está o nosso relacionamento com a sua palavra. Se temos desprezado, se temos lido, se temos crido, se temos vivido de forma que condiz com os decretos de Deus. A segunda forma errada de reagir é o contrário disso. É dar muito valor para as aflições, de tal maneira que a pessoa perde as esperanças e fica desanimada diante delas.
Todos nós conhecemos pessoas que foram esmagadas por situações e que a partir daí passam a reclamar, passam a murmurar o tempo inteiro contra Deus, questionam tudo e todos, menos a si mesmo. Todos estão errados, mas não se questionam se ela não está errado, e então se entregam ao desânimo. E a terceira forma errada de reagir às aflições é respondendo com amargura, respondendo com ressentimento. Também conhecemos pessoas assim, pessoas que não olham só para as dificuldades e para os problemas, mas essas que as anteriores não olhavam para si mesmas, essas olham demais para si próprio, olham demais para elas mesmas, sentindo-se como injustiçadas, como se tudo e todos estivessem contra elas. A sua amargura reflete na sua forma de agir, nas suas atitudes, no seu próprio semblante. Você vê que é uma pessoa atormentada, que carrega fardos, que é amargurada, que é ressentida. Ela se revolta contra tudo, se revolta inclusive contra Deus e tornam-se pessoas difíceis de lidar, pessoas complexas, pessoas que você tenta ajudar, mas elas não querem ser ajudadas. Vejamos como nós devemos então reagir diante das aflições. O incrédulo, meus irmãos, ele não tem esperança em absolutamente nada. Ele se endurece ainda mais, ou cai em depressão, ou torna-se amargurado, que são as três formas erradas que nós vimos agora. Mas o crente, o filho de Deus, o cristão, ele não deve, e eu diria diferente, ele não pode agir assim. É errado. É errado. A primeira coisa que o crente deve fazer é recorrer à palavra de Deus e aprender então que Deus está lidando com ele, que Deus está lidando conosco de uma maneira aflitiva, mas com um bom propósito, nos tratando com um amor de pai, um pai que quer o melhor para os seus filhos. Primeiro, porque esse crente, ele crê nas Escrituras. Eu creio nos teus mandamentos, nós lemos no verso 66. Segundo, porque ele crê na bondade e na promessa pactual de Deus. Tens sido bom para o teu servo Yahvé, segundo a tua palavra ou segundo a tua promessa. Verso 65. E terceiro, porque ele crê na bondade divina e nas suas promessas. Note o verso 68. Tu és bom e fazes o bem, então ensina-me os teus decretos. Assim, meus irmãos, o crente pode dizer diante da mais terrível e profunda aflição: Deus, o meu Pai está por trás disso, e Ele está fazendo isso comigo porque eu sou seu filho, porque eu não pertenço a esse mundo, porque Ele enviou o seu filho para morrer por mim, porque Ele me destinou ao céu. Deus está por trás disso e tudo está sendo feito para o meu bem, para o nosso bem. Nós não devemos, meus irmãos, questionar o porquê Deus nos enviou certa aflição. Isso nós já definimos, porque Ele é bom e nos trata como Pai. Mas nós devemos perguntar para que Ele está nos enviando tal aflição. Para nos fortalecer? Ou talvez para nos preparar para algo, para nos aproximar mais dele, para corrigir algum comportamento ou algum pensamento, para nos aproximar da direção da sua palavra, ou talvez para nos disciplinar. Assim vejamos em segundo lugar que aflições têm objetivos. Aflições, meus irmãos, são para o nosso bem. Veja, nós não estamos entregues ao acaso, nós não deixamos a vida nos levar e vamos. Nós não estamos entregues também a um destino duro. Não, nós estamos nas mãos soberanas de Deus, nosso Pai.
que em sua bondade determina que estas coisas aconteçam conosco para o nosso bem. Verso 65, tens sido bom para o teu servo, Yahvé. Verso 71, foi bom que eu tivesse passado pela aflição. Veja, o nosso bem inclui a disciplina que nós precisamos. Verso 67, antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Deus nos ama como um pai, meus irmãos, e assim como nós devemos lembrar de Hebreus 12, e já vos esquecestes, diz o autor de Hebreus, da exortação que argumenta convosco como filhos. E o que diz? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Por quê? Porque Yahvé corrige o que ama e açoita aquele que recebe como filho. Aflições, meus irmãos, nos preparam. Veja, todos os homens que Deus usou, Ele preparou por meio de provações e aflições. Todos os homens na história da igreja, Ele fez isso. Para olhar para a Bíblia, e um exemplo bíblico, José. José, antes de ser feito o braço direito de Faraó, experimentou inúmeras aflições. Tudo se voltou contra ele. Davi é outro exemplo de alguém que sofreu muito antes de ser efetivado como o grande rei de Israel. Esther era uma escrava, ela estava no cativeiro. Com Paulo não foi diferente, e nós poderíamos recitar inúmeros casos. E claro, meus irmãos, o maior exemplo de ser preparado por meio de provação e aflição é o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi provado em todas as coisas, que foi tentado em todas as coisas, e foi tentado inclusive pelo próprio Satanás. Deus também pode estar nos preparando para algo pior, para nos fortalecer. Credo, pastor, não fala isso. Já está difícil assim. Mas é verdade. Eu costumo dizer que nada é tão ruim que não possa piorar. Isso parece o profeta do Apocalipse, mas é verdade. E há em Deus bondade nisso. Aflições menores que nos preparam para aflições maiores. Para quê? Para que nós não sejamos surpreendidos, nem desesperemos da própria vida com as vicissitudes que a vida nos traz por meio da soberania de Deus. Nossa peregrinação, meus irmãos, neste mundo, não é uma prova de 100 metros rasos, curta, rápida, de explosão. Não. A nossa peregrinação neste mundo, em direção a Jerusalém celestial, ela é mais semelhante a uma longa marcha. E é bom nós sermos preparados, percorrendo distâncias menores, problemas menores, para sermos preparados para algo maior. Veja, essas aflições têm o objetivo de nos fazer crescer em maturidade. Quando nós somos preparados, nós amadurecemos. E elas nos preparam para suportar coisas maiores. Deus, como nosso Pai, Ele não envia direto um cruzado de esquerda de um Mike Tyson para ver se a gente aguenta. Antes disso, Ele vai nos treinando com lutas menores, com dificuldades menores, para que então nós amadureçamos e possamos encarar as dificuldades desta vida. Aflições, em terceiro lugar, amadurecem então a nossa fé. A fé, veja, a fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para remover montanhas, é suficiente para nos apropriarmos da graça e sermos salvos, mas não basta e não é suficiente para a nossa vida cristã, meus irmãos. Ela precisa ser aperfeiçoada, ela precisa ser amadurecida. Quem nunca achou que estava bem, que tinha fé suficiente e de repente falhou na mais boba, na mais
tola tentação. Quem de nós não se achou super crente e de repente trupicou numa pedrinha de nada e olhou e disse, mas nisso, em tão pouco, não é nem um prato de lentilha? Quando nós nascemos de novo, meus irmãos, nós somos como crianças espirituais. E se nós não experimentarmos provações e aflições, nós continuaremos imaturos. Será que se nós vivêssemos apenas um dia na pele de um Jó ou na pele de um José, nós cantaríamos como cantamos esta manhã, em dias claros ou não, reinando tu estás? Será que nós teríamos esta fé? Quem teve a fé provada descobre que por trás de uma providência carrancuda, Deus esconde um rosto de um pai. E então pode dizer, eu sei que não posso ver o sol, mas sei que ele está lá, sei que por detrás das nuvens o rosto de Deus está voltado para mim. Palavras do Dr. Lloyd Jones. Aliás, eu esqueci de falar no início, eu sou devedor ao puritano Matthew Henry, ao reformador João Calvino e aos puritanos de última hora, Dr. Lloyd Jones e o príncipe dos pregadores Spurgeon, para muitas dos insights que eu estou trazendo aqui para os irmãos. Por trás de uma providência carrancuda, por detrás das nuvens, há o rosto de um pai. Eu lembro da minha primeira experiência voando de avião, como eu pude entender essas coisas. Estava um dia não só nublado, estava chovendo, mas estavam uns 2 dias nublados. E nós começamos a levantar voo e passar pelas nuvens, e de repente o sol cegava. E cegava olhando para cima, porque era tudo azul. E cegava olhando para baixo, porque as nuvens que eram escuras de baixo, de cima eram claras, e com a luz do sol refletiam, e você não conseguia olhar para elas. E ali, na minha primeira experiência, aquele abobadinho com o celular gravando, eu comecei a chorar, porque eu entendi algo sobre Deus. Eu entendi que eu não preciso ver o sol para saber que a estrela d'alva da manhã e o sol do meio-dia está governando a minha vida. Aflições, em quarto lugar, também nos santificam. A grande preocupação, presta atenção nisso, meus irmãos. Igrejas vendem-se como lugares de pessoas felizes, ou para fazer pessoas felizes, ou para você arrumar a sua vida. A grande preocupação de Deus conosco, meus irmãos, não é a nossa felicidade. Essa era uma frase de dizer, vira para o irmão do seu lado e diz, Deus não está preocupado com a minha felicidade. A grande preocupação de Deus é com a nossa santidade. Com a nossa santidade. Veja, Paulo escreveu o seguinte, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Mais à frente, porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Está escrito isso em 1 Tessalonicenses. Porque Deus, Paulo escreve em outro lugar, nos elegeu em Cristo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios 4. Pedro, citando o Levítico que nós lemos na liturgia, escreveu assim, está escrito, sede santos, por quê? Porque eu sou santo. A grande preocupação de Deus para conosco é a nossa santidade, não a nossa felicidade. E quando nós nos afastamos deste caminho, do caminho de santidade, o Pai, em seu infinito amor por nós, Ele nos conduz à aflição e provação para nos corrigir e para que nós possamos atingir o fim da santificação. Filho meu, autor de Hebreus, que nós lemos de manhã, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, porque o Senhor corrige aquele que Ele ama e açoita qualquer um que recebe como filho.
E aí, lembrando de tudo isso, vamos olhar para o verso 71. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição. Por quê? Para que aprendesse os teus decretos. Porque antes de ser afligido eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Verso 67. Nós não podemos dizer isso, irmãos. Ou pelo menos deveríamos dizer. Quantas vezes nós estávamos errados e a vara e o cajado do Senhor nos trazem de volta para o seu caminho. Aflições, em quinto lugar, aprofundam a nossa dependência de Deus. Tudo aquilo que servir para nos levar para mais perto de Deus deve ser considerado bom, ainda que seja amargo por um tempo. Concorda comigo? Nós queremos facilidade, mas qualquer coisa, qualquer aflição que nos conduza para próximo de Deus, deve ser vista com bons olhos, por mais que doa. Dito diferente, devemos receber então com alegria todas as aflições que o nosso Pai nos envia, porque essas aflições têm o propósito de nos aproximar dEle. Nós deveremos olhar para essas aflições como laços de amor que nos prendem ao Pai. Spurgeon escreveu o seguinte: descobri que há uma doçura dentro da amargura que não é encontrada no mel. Uma segurança com Cristo em uma tempestade pode ser perdida numa calmaria. É verdade ou não é? Quando nós estamos no meio da aflição, nós estamos agarrados na palavra de Deus. É verdade ou não é? Veja, muitas pessoas que frequentam a nossa igreja, já frequentaram a nossa igreja. A aflição está moendo elas. Elas estão na igreja todo culto, todo domingo, em tudo. Começa a calmaria e os compromissos começam a não permitir mais que ela venha. Os compromissos começam a afastar. A prosperidade começa a afastar. A vida começa a afastar, mas a correção do Senhor vai trazer de volta aqueles que são filhos. Sexto, aflições, meus irmãos, não são eternas. E isso é maravilhoso. Aflições, elas são inevitáveis, todavia, nós não viveremos sempre em constante estado de aflição. E isso é maravilhoso. Um paralelo entre o Salmo 119 e a 1 Pedro, que nós lemos na liturgia, é a consolação que nós encontramos. Encontramos onde, pastor? Pedro escreveu assim, presta atenção: embora no presente, por breve tempo, sejam contristados por várias provações. Verso 6. E o que o salmista escreveu? Presta atenção: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Verso 71. O salmista aqui, ele usa os verbos no passado. Aflições que passaram. Aflições nos contristarão por um breve tempo, escreveu Pedro. Elas vêm e vão conforme a vontade e o propósito de Deus. E Deus, Ele nunca vai nos provar em algo que não seja para o nosso bem. Ao aprendermos a lição que Ele quer que nós aprendamos, Ele então decreta o fim da provação, o fim da aflição. Como um Pai amoroso, Ele nunca vai nos enviar algo que seja demais para nós, que nós não possamos suportar, porque Ele sabe quanto e quando nós podemos suportar algo. Aflições também nos capacitam para encorajar o próximo. Veja, nós não precisamos necessariamente sofrer da mesma aflição do próximo para poder nos sensibilizarmos com ele e encorajá-lo, não é verdade? Você, por exemplo, não precisa ter sido um ex-usuário de entorpecentes para se sensibilizar com a dor de um viciado ou para ajudá-lo.
Contudo, é inegável que quando nós vamos aconselhar alguém que está passando por um problema, por uma aflição, que nós já passamos, ou talvez estamos passando, mas num estado mais avançado, é inegável que nós seremos mais sensíveis com essa pessoa, seremos mais compreensivos com ela e que nós o entenderemos melhor. E por fim, é inegável que nós teremos experiência para indicar uma direção com mais segurança, porque nós já passamos por esse caminho. Nós podemos mostrar no mapa um lugar no qual nós nunca visitamos antes. Mas o melhor guia é aquele que já passou pelo local. O melhor guia é aquele que já passou pelo vale da sombra da morte. O melhor guia é aquele que já caiu no pântano do desespero, como nós lemos no Peregrino. O melhor guia é aquele que já passou pelo castelo da dúvida e que então encontrou paz e auxílio em Jesus Cristo. Assim, vejamos em terceiro lugar que aflições ensinam. Aflições nos ensinam sobre a bondade divina. Que modo difícil de aprender sobre a bondade, né? Mas Deus trata com sabedoria, senão a gente não ia aprender e nós sabemos disso. O salmista escreveu sobre aquele Deus, Yahvé, aquele que envia aflições. Ele escreveu o seguinte: tens sido bom. Em outra tradução, fizeste o bem para o teu servo Yahvé. Note o verso 68. Tu és bom e fazes o bem. E nós estamos falando de aflições. Fazes o bem. Esta certeza deve trazer a nós alegria e conforto em toda e qualquer situação. Não importa o que nós estamos passando, Deus não muda. Ele é bom e está fazendo o bem. Mas o salmista ele vai além. Ele diz o seguinte: tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Note, ele pede para o Senhor ensinar a ele a sua palavra. O crente ele deve desejar ser matriculado nessa escola, de aprender mais sobre a palavra de Deus, ainda que entre as suas matérias, as matérias desta escola estejam a aflição e a provação e a correção. Não interessa, está no currículo, mas a escola e o fruto da escola é bom. Tais disciplinas, elas não são ministradas novamente pelo acaso, elas não são ministradas pelo mundo, não são ministradas nem por Satanás, mas elas são ministradas por aquele que é bom e faz o bem, que tem sido bom para conosco, segundo a sua palavra, segundo as suas promessas. Verso 65. Segundo os seus mandamentos. E esses mandamentos, palavra, promessas, lei, decretos, eles nos ensinam que Deus está agindo para nos salvar, para nos santificar, para nos preservar, para nos edificar, para, por fim, nos glorificar. Por fim, nos glorificar. Devemos reconhecer, escreveu um puritano, que Deus lida conosco melhor do que nós merecemos, e tudo em amor e com um propósito de operar o nosso bem. As aflições, meus irmãos, fazem com que a Escritura Sagrada ela se torne mais valiosa para nós. As aflições nos levam a amar mais o Senhor da Escritura. Deus é bom na plenitude do termo, escreveu Spurgeon. Deus é bom na plenitude do termo. Ele possui o monopólio da bondade. Somente Ele é bom. Seus atos são segundo a sua natureza, que é boa, e de uma fonte pura só podem fluir águas puras. Veja, em segundo, aflições nos ensinam por meio de provações. Quando o salmista junta o contentamento, foi bom,
com a aflição, ele nos aproxima do texto que nós lemos na liturgia em 1 Pedro. Vós, escreveu Pedro, vós grandemente vos alegrais, ainda que importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados em várias provações. Note que o apóstolo aqui, ele uniu grandemente vos alegrais com contristados em várias provações. E não há contradição nisso, irmãos, de maneira nenhuma. Maneira nenhuma. Pois essa é a vida cristã, e nós podemos testemunhar disso. Paulo escreveu que nós vivemos como contristados, mas sempre alegres. As Escrituras nos revelam a verdade a respeito da vida cristã. As Escrituras não mentem para nós, elas não nos prometem que a vida será um mar de rosas, de maneira nenhuma. O Senhor nos alertou que neste mundo nós passaríamos por várias aflições. Algumas traduções de 1 Pedro trazem o seguinte, várias tentações, mas é uma leitura errada do termo. O significado é provações. É o mesmo que Tiago, né? Tiago escreveu, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Algumas traduções dizem cair em várias tentações e confundem. Cair é passar, e as tentações que está dizendo ali, o termo é melhor lido como provações. E aí nós encontramos então uma harmonia na Escritura. Note o seguinte, Pedro não disse algumas aflições, mas ele disse várias. Assim como Tiago usou também o plural. Novamente uma harmonia. E várias é um termo interessante, porque é a palavra que Pedro usa na expressão multiforme graça de Deus, no capítulo 4. Então, portanto, os crentes passarão por multiformes provações, multiformes aflições. E Pedro deixou muito claro na sua carta o que ele queria dizer com provações. Que essas provações significam perseguições. E o salmista, ele nos escreveu o seguinte, os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Verso 69. Assim, em terceiro lugar, aflições nos ensinam por meio das perseguições. O verso 69 e o 70 falam que essa perseguição sofrida pelo salmista foi por meio da calúnia dos soberbos, que são endurecidos e insensíveis em seus corações. E ele até fala que tem seus corações cebosos, cheios de gordura. Na verdade, escreve Paulo, todos os que querem viver piamente ou piedosamente em Cristo Jesus, eles serão perseguidos. É outra promessa para a igreja. Você é crente? Sou pastor. Então você vai ser perseguido. É terrível, meus irmãos, e eu sei disso. É terrível ser acusado de algo que nós não somos culpados. Mas não é menos terrível ser acusado daquilo que nós somos culpados. Não é verdade? E mesmo quando nós somos caluniados, nós devemos aproveitar esse momento de aflição como uma oportunidade de autoavaliação. Porque por mais que os nossos inimigos nos caluniem e nos difamem, eles nunca vão conseguir falar tão mal de nós como nós realmente somos. Ninguém vai conseguir. Ninguém nos conhece melhor do que nós, só Deus. Quem fala mal de mim pelas costas está fazendo errado. Devia me chamar, me convidar para falar junto, porque eu sei de coisas terríveis sobre mim. E eu poderia auxiliar a pessoa e dizer, não, é pior, você não sabe de nada. Inocente. Os orgulhosos que caluniavam o salmista, eles tinham os seus corações insensíveis como o sebo. Versos 69 e 70. Através das nossas provações, nós temos sido guardados, meus irmãos, da ignorância de um coração ceboso. E somente por isso já seria motivo para nós sermos gratos pelas aflições, para nós não sermos como estes orgulhosos. Portanto, não tenhamos medo das aflições, porque elas são ferramentas de Deus para o nosso bem.
Em quarto, aflições nos ensinam por meio de dificuldades. Note que a prosperidade foi uma brecha para o salmista se desgarrar dos caminhos do Senhor. Ele diz assim: antes de ser afligido, eu andava errado. Verso 67. Antes de ser afligido, eu andava errado. Todos nós queremos uma vida mansa, não é verdade? Todos nós queremos uma vida um pouco mais simples. Todos nós sonhamos em, ter uma sobra, viver em tranquilidade. E nós erramos exatamente nisso. Veja, Davi, ele pecou quando ele estava de boas no palácio. Foi ali que ele pecou. Foi ali que ele adulterou. Foi ali que ele matou. Davi, ele não pecou quando ele estava sendo perseguido por Saul. Ele não pecou quando ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, Absalão. Ele não pecou quando ele estava enfrentando os exércitos filisteus. Ele não pecou quando estava encarando sozinho um gigante chamado Golias. Mas quando ele estava tranquilo no palácio, ele pecou. Os orgulhosos que caluniavam o salmista, eles viviam bem. E os seus corações eram gordos pela prosperidade. É isso que nós vemos nos versos 69 e 70. A vida mansa, meus irmãos, ela traz inúmeras oportunidades para o pecado. Quem já enfrentou um pouquinho de prosperidade sabe quão perigosa é a prosperidade. É fácil, muito fácil, nós nos afastarmos de Deus quando nós estamos confortáveis, quando nós estamos em casa neste mundo, quando nós tiramos os nossos olhos dos céus, do autor e do consumador da nossa fé, e começamos a nos agradar com as coisas passageiras. Claro, é verdade que nós pecamos tanto na prosperidade quanto na dificuldade. Passar dificuldade não é um antídoto para ao pecado. É só ver que todos nós passamos por inúmeras aflições e pecamos por atacado, infelizmente. Mas como diz o ditado, cabeça vazia é oficina do Karl Marx, né? E é verdade, porque note, o comunismo, ele não nasceu na cabeça do operário, ele não nasceu na cabeça do proletariado, o comunismo não nasceu na cabeça do afligido, mas ele nasceu na cabeça do burguês desocupado, não tinha nada para fazer e vamos fazer besteira. Meus irmãos, em quinto lugar, aflições nos ensinam o valor da palavra de Deus. Versos 71 e 72, para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. Para nós, meus irmãos, afirmar isso soa meio estranho, não é verdade? Porque nós não sabemos o que é milhares de peças de ouro ou de prata. A gente só vê assim em filme eles jogando aquele ouro, e quem conhece ouro sabe que ouro é o material, o metal mais denso e por isso mais pesado. Então você vê aqueles tijolinhos que eles jogam como se não fosse nada um para o outro. Um tijolinho daquele ali teria uns 50 quilos. E eles pegam como se não fosse nada. A gente não sabe disso. A gente não tem. A gente tem no máximo aquele cordãozinho que a avó deu banhadinho a ouro, 14 quilates, né? Então, soa estranho para nós, assim, essa linguagem, que a palavra de Deus vale mais do que montanhas de ouro. E nós podemos ser acusados por muitas pessoas de desprezar o ouro justamente porque nós não possuímos nem o ouro nem a prata. Mas se nós crermos que foi Davi quem escreveu este salmo, então nós estamos falando de alguém que tinha tanto ouro e tantas riquezas quanto poderia desejar. E ainda assim, ele declarou que desejava e valorizava mais a palavra de Deus do que todo o ouro que tinha. As aflições, elas purificam a nossa percepção, elas purificaram a percepção do salmista em relação à própria Escritura, ao valor delas. A riqueza é boa em alguns aspectos, mas, meus irmãos, obedecer a palavra de Deus, veja, não apenas ter e conhecer, mas obedecer a palavra de Deus
é melhor em todos os aspectos. Ter ouro é bom, mas o ouro ele pode ser roubado. Já as promessas de Deus não. O ouro ele pode ser perdido, mas a graça do Deus pactual não. O ouro, quando nós morremos, ele deve ser deixado no momento da morte, mas exatamente no momento da morte, as promessas da palavra de Deus são ainda mais valiosas para nós, porque nos dão esperança. Quão lindo é ver um crente morrer. Ele vai em esperança. Se os seus parentes são crentes, eles vão em esperança. Há o choro, há a dor, mas não há aquele desespero, aquela miséria. Sexto, aquele que aprendeu os decretos divinos é grato então pelas aflições. E essa é a forma de concluir a mensagem antes das aplicações. O crente, o verdadeiro crente, ele está pronto para dizer: foi bom que eu tivesse passado pela aflição. Ele é grato porque ele encontrou conforto e consolação em saber que está nas mãos de Deus e de um Deus todo-poderoso que o ama tanto e que está tão determinado e comprometido a santificá-lo que fará tudo para isso, inclusive por meio das aflições. Tenhamos a certeza de Paulo, que escreveu o seguinte, que aquele que em nós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Sabendo então, Paulo escreve em outro lugar, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições que nós passamos não dá para comparar com a glória que há de ser revelada. E um pouquinho à frente ainda Paulo escreve que todas as coisas cooperam juntamente, trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Note, meus irmãos, é um privilégio do povo de Deus ser afligido e ser provado pelo Deus da promessa, por Yahvé. É um privilégio nosso. Quantas aflições trouxeram esses benefícios para nós? Olhe para trás. Olhe para a sua vida, veja onde você estava e como você estava nos momentos de prosperidade, de saúde, de alegrias, e olhe para onde as aflições te levaram. Veja, se nós não podemos dizer junto com o salmista, foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, e agora eu guardo a tua palavra. Que nós possamos dizer isso, que nós possamos viver isso, que nós possamos extrair das aflições esse ensino e esse conforto e essa esperança no Deus que está nos afligindo. Quero aplicar esse texto para nós. Primeiro, nós devemos meditar nas aflições que nós passamos. Nós não podemos passar por aflições sem meditar nelas. Elas não serão compreendidas se nós não meditarmos nelas. E como é que nós meditamos nas aflições? À luz da palavra de Deus. As uvas, meus irmãos, as uvas não produzem o vinho que nós tanto gostamos se não forem primeiro pisadas. Precisamos meditar nessas aflições para extrair delas o mais doce vinho que alegrará o coração daqueles que compreenderam o propósito divino em enviar estas aflições. Segunda aplicação, como que nós temos reagido às aflições? Como as pessoas têm testemunhado sobre nós? Nós encaramos as aflições de uma forma diferente daquelas pessoas que não têm fé ou nada nos diferencia?
Enquanto passamos por aflições, nós estamos sob os olhares do mundo. E será que eles têm visto em nós algo diferente e com isso têm glorificado a Deus? Veja, pessoas que não se interessam muitas vezes em ouvir a nossa pregação, elas podem ser impactadas pelo nosso testemunho. Será que nós possuímos algo que eles não possuem? Será que eles conseguem olhar para nós e ver e pensar como essa pessoa consegue suportar tamanha aflição sem se desesperar, sem desanimar, sem entrar em depressão, sem murmurar, sem ficar ressentida e amargurada, mantendo firme a sua fé? Que isso possa ser verdadeiro sobre nós, irmãos. Terceira aplicação, glorifique a Deus pelo objetivo das aflições. A maior parte do conhecimento de Deus que nós temos, que nós possuímos, a maior parte do conhecimento que nós temos da palavra de Deus foram ensinados para nós na escola da aflição. Não é verdade? Bendita escola. Será que podemos dizer isso? Bendita escola. Ou será que nós preferíamos o caminho largo, o caminho da maioria, o caminho da perdição? É melhor o caminho apertado, é melhor o caminho aflitivo. Benditas aflições que nos levaram para mais perto do nosso Criador, do nosso Senhor, do nosso Salvador e do nosso Pai. Lembre das aflições deste último ano. E queira Deus que todos nós possamos dizer: foi bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, para que aprendesse as tuas leis, os teus mandamentos, as tuas promessas. Se não pudermos, o problema não está em Deus, meus irmãos. O problema não está nem nas aflições, é porque nós somos maus alunos mesmo. Se não aprendemos com as aflições passadas, tenhamos certeza de que Deus, como um Pai amoroso, nos disciplinará com aflições mais duras, porque a sua vara tem um compromisso de nos preparar para a glória e não vai recuar. Quarta aplicação, use as aflições para um autoexame. Diante delas, se nós descobrirmos algum pecado, alguma omissão, alguma preguiça, algum problema, nós devemos ir imediatamente ao Pai por meio de Cristo, confessando o nosso pecado e gratos pela sua demonstração de graça, porque nós devemos crer que estamos sendo afligidos, porque Ele está nos chamando para nos perdoar, para nos restaurar. Caso nós não encontremos, diante das aflições, nenhum pecado em nossas vidas, o que eu acho difícil, bem difícil, sejamos gratos a Deus, no mínimo, pela sua misericórdia, porque nenhuma aflição é tão grande quanto aquilo que nós merecíamos receber de qualquer maneira. Mas Deus nos dá isso em conta-gotas, nos dá isso de forma homeopática. Quinta aplicação, glorifique a Deus pelo resultado das aflições. Deus enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E se precisar, Ele vai nos afligir quantas vezes forem necessárias para nos conduzir ao seu caminho. Davi escreveu assim no Salmo 25, bom e reto é Yahvé, por isso, porque Ele é bom e reto, Ele ensinará o caminho aos pecadores. Bom e reto e bendito é o nosso Deus pelas suas aflições, que tem o objetivo de ensinar o seu caminho a nós. Portanto, não nos assustemos com a providência carrancuda de Deus. Quando afligidos, devemos lembrar que Deus continua sendo bom e que o resultado das aflições é ensinar a nós os seus decretos. Sexta aplicação, aflições nos conduzem para mais perto de Deus. Quanto mais conhecemos uma pessoa boa, mais nós amamos essa pessoa, não é verdade? A gente vai se encantando pelas suas características e aquilo vai nos tornando mais desejosos de estar perto dessa pessoa.
conhecer o Deus verdadeiro, que é bom e tem nos tratado bem, por meio das suas escrituras, é muito melhor do que nós termos apenas um conhecimento intelectual de Deus. É muito melhor nós termos a Escritura em nossa mente, termos a Escritura em nosso imaginário, ter a Escritura em nosso coração, ter as Escrituras e os seus ensinos no nosso dia a dia por meio das nossas ações, vivendo conforme as suas instruções, do que tê-las somente no papel. Ainda que tenhamos várias versões, algumas bonitas, com capinha bacana. Nós devemos, meus irmãos, conhecer melhor e amar mais Deus hoje do que nós conhecíamos e amávamos Ele ontem. E bendito seja qualquer aflição que nos leve, que nos aproxime para mais perto de Deus e da Sua palavra. Será que nós podemos dizer isso? Eu espero que você possa dizer isso. Sétima aplicação, note o valor da Escritura. O salmista, ele tinha apenas um pouco da palavra de Deus, comparado com o tesouro, com aquilo tudo que nós possuímos. Veja, o salmista não tinha nem os profetas, irmãos. Não havia sido escrito ainda. Contudo, veja como ele valorizava aquele pouco que ele possuía. Será que nós, que possuímos um tesouro muito maior, possuímos todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento, será que nós não somos culpados pelo pouco valor que nós demonstramos a essa riqueza que é muito mais valiosa do que milhares de peças de ouro e de prata? Será que não somos culpados disso? Todo o ouro do mundo não nos dá mais um dia de vida, e nem todo o ouro e prata do mundo pode nos salvar e nos levar a Deus, mas a palavra dele pode. Oitava aplicação, pensemos nas aflições como uma prova, como um testemunho da nossa salvação. Lembre, o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Deus se comprometeu por meio de promessa a nos salvar. Ele iniciou uma obra. Ele está trabalhando nessa obra e Ele irá completá-la até o dia de Cristo. Se Ele está nos afligindo, então, nós podemos concluir que Ele está nos tratando como filhos, e não como bastardos. O seu zelo conosco, então, por meio da aflição, nos convoca a amá-lo ainda mais, porque sabemos qual é o seu propósito. Será que nós já agradecemos a Deus por Ele usar das aflições para nos salvar? E será que nós já vimos essas aflições e provações e correções como um testemunho, uma prova de que nós somos filhos de Deus? Nona aplicação, não imaginem que sempre nós vamos entender as aflições. Todos nós passamos por inúmeras delas neste último ano. Mas nem sempre nós conseguimos ser imediatamente gratos. Nem sempre conseguimos compreender o objetivo amoroso e paterno dessas aflições. Às vezes a gente demora para isso. Nós precisamos dessa mensagem de hoje. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo de Deus para discernir, por meio da Sua palavra, as aflições que nós passamos. Algumas ainda nós não entendemos. Talvez entenderemos no próximo ano, levaremos ainda um tempo para entender. Mas nós devemos crer que todas elas são para o nosso bem. Todas elas vêm do mesmo Deus. Todas elas vêm do nosso Pai, que entregou o seu próprio Filho por amor a nós. Última aplicação. Nós passaremos ainda por inúmeras aflições. Eu não sei exatamente o que cada um dos senhores passou ou está passando. Eu não tenho ideia do que os irmãos estão sentindo.
E eu não tenho a menor ideia do que os irmãos ainda vão ter que passar. Mas o que eu posso dizer, nem eu, né? Nem o que eu passei, vou passar. Mas o que eu posso dizer para os irmãos com certeza é que Deus está no controle de tudo isso. E eu posso dizer com certeza, sem medo de errar, que nós devemos meditar em tudo isso que foi exposto nesta manhã. Salve essa mensagem para ouvir ela mais uma vez. E assim nós devemos extrair de toda e qualquer aflição aquilo que é o objetivo de Deus em nos enviar ela. Devemos nos aproximar de Deus por meio da sua palavra, confiando que essas aflições elas passarão, e elas vão passar assim que tiverem cumprido, executado o objetivo proposto pelo nosso Deus. E assim, meus irmãos, que nós possamos dizer, foi bom termos passado pela aflição, para que aprendêssemos os teus decretos. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.